Bem-vindos ao Asgard Notícias. Hoje trazemos uma história alarmante diretamente da Venezuela, onde a repressão política atingiu níveis inéditos nesse século. Antes de mergulhar nos detalhes, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para continuar recebendo as notícias mais importantes do mundo. E aqui vai uma pergunta: o que você faria se vivesse em um país onde expressar suas opiniões políticas pode te levar à prisão? Deixe sua resposta nos comentários. A Venezuela, uma nação outrora próspera, agora se afunda ainda mais em uma crise de direitos humanos que choca o mundo. Após a controversa reeleição de Nicolás Maduro em 28 de julho, o país registrou o maior número de presos políticos do século XXI, com quase 1.800 detidos, de acordo com a ONG Fórum Penal. Essa onda de repressão, que começou logo após as eleições, revela um cenário assustador de intolerância e censura. O presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor das eleições presidenciais com 52% dos votos, mas a oposição imediatamente levantou sérias acusações de fraude. Edmundo González Urrutia, principal adversário de Maduro, afirmou que, na verdade, venceu a eleição com mais de 60% dos votos, uma alegação que o governo de Maduro rechaça. Os resultados oficiais nunca foram detalhados, uma violação clara da lei eleitoral venezuelana, que exige a publicação dos dados completos da apuração. Em resposta à denúncia de fraude, milhares de venezuelanos tomaram as ruas em protesto. O que se seguiu foi uma violenta repressão por parte do governo, com 27 pessoas mortas, 192 feridas e mais de 2.400 pessoas detidas, segundo dados oficiais. A ONG Fórum Penal, que monitora os direitos humanos no país, relata que desde as eleições, o número de presos políticos saltou de 199 para 1.780, incluindo 114 adolescentes. Esse é o maior número já registrado na Venezuela nas últimas 2 décadas. O governo de Maduro não apenas nega as alegações de fraude, mas também culpa os líderes opositores como Edmundo González e Maria Corina Machado pela violência nos protestos. Ambos foram responsabilizados pelas mortes e ferimentos ocorridos durante as manifestações. Maduro, em um discurso inflamado, pediu a prisão dos 2 líderes opositores, enquanto o Ministério Público intimou González a depor em 2 ocasiões. Até o momento, ele ignorou as convocações e o procurador-geral anunciou que novas intimações serão emitidas. O aumento drástico no número de presos políticos na Venezuela não passou despercebido pela comunidade internacional. Diversas organizações de direitos humanos, incluindo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciaram a repressão violenta e as graves violações aos direitos fundamentais no país. Além disso, governos estrangeiros têm criticado abertamente o regime de Maduro, colocando em xeque a legitimidade de sua reeleição. A crise na Venezuela tem levado a um êxodo em massa, com milhões de venezuelanos fugindo para países vizinhos, em busca de segurança e melhores condições de vida. A repressão política, combinada com a crise econômica, tornou o país praticamente inabitável para muitos. Enquanto a repressão continua, a esperança de uma solução pacífica e democrática parece cada vez mais distante. A Venezuela, que está sob o comando de Nicolás Maduro, com certeza anda vivendo uma das suas piores crises econômicas e políticas de sua história. Desde que assumiu o poder, Maduro enfrentou uma crescente oposição, tanto interna quanto externa, devido às suas práticas autoritárias e à gestão desastrosa da economia.
As eleições presidenciais de 2024, que deveriam ser um momento de renovação democrática, tornaram-se, ao contrário, catalisador para uma nova onda de repressão. A eleição de 28 de julho de 2024 foi marcada por acusações de fraude desde o início. A falta de transparência nas apurações de votos, especialmente a ausência de publicação dos resultados desagregados por seção, levantou suspeitas e gerou revolta entre os opositores. Edmundo Gonzalez, que representa a principal força opositora, afirmou categoricamente que venceu a eleição com mais de 60% dos votos, uma declaração que contraria os números oficiais. Essa contradição aumentou a tensão no país, levando a protestos massivos e com repressão violenta. As manifestações que seguiram as eleições foram recebidas com força brutal por parte das forças de segurança do governo. O resultado foi trágico: dezenas de mortos, centenas de feridos e milhares de detidos. O que é ainda mais preocupante é o perfil dos detidos. Entre eles, 114 são adolescentes, o que evidencia a extensão da repressão, que não poupa nem os mais jovens. A situação na Venezuela atraiu a atenção de várias organizações internacionais e governos estrangeiros. As denúncias de violações aos direitos humanos não são novas, mas o aumento drástico no número de presos políticos após as eleições de 2024 coloca o país em um novo patamar de repressão. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entre outras entidades, tem chamado a atenção para a necessidade de uma intervenção internacional para proteger os direitos fundamentais dos venezuelanos. Além da repressão política, a crise econômica e social na Venezuela continua a piorar. Milhões de pessoas deixaram o país nos últimos anos, criando uma crise humanitária em toda a região. Aqueles que permanecem enfrentam uma realidade de escassez, violência e medo constante de represálias por expressar as suas opiniões políticas. A Venezuela está em um ponto crítico. A repressão desenfreada e a crise econômica estão empurrando o país para um abismo cada vez mais profundo. A comunidade internacional observa, mas a pergunta que permanece é: o que pode ser feito para reverter esta situação? A resposta não é simples, mas é claro que o futuro da Venezuela depende de uma combinação de pressão internacional, diálogo e, acima de tudo, respeito pelos direitos humanos. O que está acontecendo na Venezuela é um alerta para o mundo inteiro sobre os perigos de intolerância política e da repressão. E você, o que pensa sobre essa situação? Acha que a comunidade internacional deve intervir? Deixe o seu comentário abaixo e não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossas reportagens. Até a próxima, aqui no Asgard Notícias.